Queridas, vamos começar o nosso devocional. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu tenho certeza que vai ser extremamente abençoado, né? Uma palavra extremamente abençoada para mim e para você. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas, né, para fazer na nossa vida, grandes coisas para realizar. Mas eu quero trazer uma palavra hoje para o seu coração. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda. Eu quero começar lendo com vocês Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 25 em diante. É um texto que eu já li aqui várias vezes. É um texto que eu já comentei aqui nos devocionais várias vezes. Mas é um texto muito rico em conteúdo. É um texto muito rico em lições e ensinamentos da palavra de Deus para mim e para você. E eu quero iniciar lendo esse texto, para que a gente possa nele refletir, nele obter os ensinamentos que Deus tem nessa manhã, nesse dia, para mim e para você. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 25 em diante, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim incrédulos? Como é que não têm fé ainda? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa história é muito conhecida. É muito conhecida. Jesus estava pregando na margem e estava dentro do barco já. E o barco estava um pouquinho afastado da margem, porque tinha uma grande multidão. E Jesus ali estava ensinando, estava pregando. E passou o dia ali. Mas o texto começa dizendo: já era tarde. E eles receberam uma ordem de Jesus para ir para um outro lugar, para uma outra margem. E eles foram. Só que eles não esperavam por uma grande tempestade. E a grande tempestade chegou. Sabe, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você nesse dia. Você está passando por algum problema? Você está passando por algum desafio? Você está passando por alguma tempestade? Eu estou. E você? Você está passando por algum problema? Ou está tudo bem? Está tudo bem? Sabe, queridos, problemas todos nós temos. Na verdade, momentos ruins, eles não são raros na nossa vida, não é mesmo? Existem momentos ruins, existem momentos de aflições, existem momentos de tempestade. Existem momentos que achamos que não vamos dar conta do recado, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta: você está passando por algum problema? Se você tiver, seja bem-vindo, bem-vinda à vida. Eu também estou. A maioria das pessoas, se não forem todas, estão passando por algum problema, algum desafio. Seja problema financeiro, seja problema de saúde, seja problema emocional, seja problema na área de relacionamento, família. Enfim, todos nós temos os nossos problemas. É natural.
Por isso que eu fiz essa pergunta. Você está passando por algum problema? Porque se tiver, vamos caminhar junto. Eu também estou. Bom dia, Tele. Seja bem-vinda, querida. Eu também estou. Então vamos caminhar junto, vamos viver junto os momentos da vida, bons e ruins. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu te fiz essa pergunta se você está passando por algum problema, porque esses momentos difíceis da vida acontecem para todos. As tempestades existem para todas as pessoas. E eu volto a perguntar, você está passando por algum problema? Se você tiver, seja bem-vinda, seja bem-vindo à vida. A vida tem seus desafios, a vida tem os seus problemas. Como eu falei uma certa vez aqui, e volto a repetir, a vida que a gente leva não é um mar de rosas. Tem suas demandas, tem os seus desafios. E o próprio Jesus Cristo não negou isso e não escondeu isso de ninguém. Todos nós temos os desafios da vida. Sabe, queridos, a gente vai vivendo os problemas da vida, as tempestades da vida, e às vezes parece que eles vão se acumulando ao longo do tempo. E não vamos muito longe, não. As notícias ruins, elas chegam. As notícias ruins, elas chegam. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. As notícias ruins, elas acabam chegando. Eu não vou muito longe, não. Liga a TV. Fica na frente da TV por alguns minutos. Fica na frente de uma TV por alguns minutos. Você vai acumular notícias ruins. E quando a gente vê as notícias ruins acontecendo na vida de outras pessoas, a gente fica até emotivo, triste, porque está na vida de outra pessoa. Mas o pior é quando esses momentos ruins acontecem conosco. Quando recebemos uma má notícia, ou somos pegos de surpresa por uma notícia ruim. Todos nós temos problemas, querido. Todos. Eu falei no início do devocional, eu tenho os meus. Eu estou passando por um agora. Eu tenho meus desafios, minhas demandas. Sabe, queridos, depois que lemos esse texto, que os discípulos estavam naquele barco, Jesus estava presente com eles ali, e eles estavam enfrentando uma grande tempestade, eu creio que seja o mesmo sentimento que rodou os corações dos discípulos naquele dia no Mar da Galileia, vivendo um momento difícil, acumulando ali problemas, desafios. Jesus estava ali ensinando os valores do reino de Deus para aquelas pessoas à margem da praia. E quando ele dá por conta, ele percebe que o dia já tinha se findado. E ele dá uma ordem incisiva, ele dá uma ordem direta, clara para os discípulos: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. E o texto que lemos diz que um momento inesperado chega. Porque os problemas são assim, às vezes está tudo bem e de repente acontece alguma coisa que tira a gente do rumo, tira a gente do sossego, da paz. É natural, acontece. Acontece, isso estava acontecendo com os discípulos. E os discípulos ali eram pescadores experientes, já tinham enfrentado grandes tempestades, mas eles estavam sendo pegos de surpresa ali por uma tempestade. Bom dia, Ivete, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E atacou aquele barco de surpresa com ventos que sopravam com intensidade. Diante da força do vento e causando naqueles discípulos experientes o que eu e você de repente estamos sentindo diante dos problemas: impotência.
Sabe o que é impotência? É você estar diante de uma situação e não ter forças, não ter recurso, não ter disposição para resolver. Aquela tempestade estava gerando naqueles discípulos um sentimento de impotência. E isso acontece. Tem determinadas situações da vida que a gente olha para a gente e fala, e agora? E agora? O que fazer? Como se comportar diante disso? O que pensar? O que sentir? Sabe, existe um estudioso da geografia daquele local, daquela época, do Mar da Galileia. Ele chama William Buckley. E eu fiz um estudo quando eu estava fazendo esse devocional, e eu achei muito interessante, quero compartilhar com vocês. Ele diz que o Mar da Galileia, onde os discípulos estavam atravessando, ele era famoso por suas tempestades. Ele era um lago de água doce, até hoje um lago de água doce, e ele tinha mais ou menos na sua extensão 21 quilômetros. E os discípulos estavam ali atravessando esses 21 quilômetros de extensão. Só que eles estavam atravessando de uma margem para outra. De comprimento ele tinha mais ou menos 14 de largura e de comprimento 21 quilômetros. E os ventos ali vinham do Monte Hermon, ventos gelados que batiam com violência no mar. E esses ventos gelados criavam ondas fortes. E os discípulos estavam nessa situação. Apesar deles terem passado o dia fazendo a obra, eles passaram um dia com Jesus, eles passaram um dia com o Mestre. É interessante que mesmo com o Senhor ali, passando o dia com eles, vendo milagres, Jesus ali pregando na margem, falando do reino de Deus, mesmo assim, eles não ficaram livres de serem açoitados pelas tempestades e pelo mar. Sabe, queridos, que situação difícil. Se você olha para a realidade dos discípulos ali, eu já falei isso aqui, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio a Bíblia, eu tento me colocar na situação, para tentar entender de forma mais profunda o que estava acontecendo ali, o que aconteceu ali, e que situação difícil eles estavam vivendo. Que situação difícil. E será que esse não tem sido o meu e o seu questionamento em relação ao que estamos vivendo de repente? Que situação difícil. Por que eu estou sendo afligido dessa forma? Por que eu estou no meio dessa tempestade? Por que eu estou diante dessa situação? É natural. Sabe, queridos, os nossos questionamentos, as nossas perguntas, os nossos sentimentos diante das situações da vida, eles são legítimos. Eles são legítimos. Entenda isso. O que você está sentindo de repente no meio dessa tempestade é legítimo, é natural. Você é um ser humano, você é uma pessoa. A questão é como encarar isso. A questão é como atravessar essa tempestade. A questão é como se comportar dentro do barco. E eu quero trazer algumas lições que Jesus nos ensina nesse texto que lemos. Nesse texto que lemos do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 25 em diante. E a primeira coisa que eu quero trazer como lição está no verso 35, que é o primeiro verso, o primeiro versículo do capítulo 4 de Marcos. Entenda o seguinte, a primeira lição que aprendemos com Jesus: é preciso saber quando parar. É preciso saber quando parar. O texto começa escrito assim:
sendo já tarde. Se você ler o texto novamente, começa naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Mas eu quero atentar só nessa frase, sendo já tarde. Sabe, um dos grandes problemas do ser humano é não saber o momento de parar. O momento de saber que o ciclo fechou. O momento de saber que o momento se findou. Que o tempo já passou. Precisamos saber o momento de parar, de repente de parar um projeto, de parar um trabalho, de parar essa correria diária que temos para tentar sobreviver, para tentar viver. Muitas vezes não ouvimos a voz de Deus nos guiando, muitas vezes não ouvimos a voz de Deus ministrando no nosso coração porque não paramos. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Primeira coisa que a gente precisa aprender com Jesus nessa lição que temos, nesse texto que lemos, é saber o momento de parar. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda. Saber o momento de parar. Sabe, precisamos entender que toda essa movimentação, agitação, em busca de prosperidade, em busca de uma vida melhor, elas são positivas. Elas são positivas. Precisamos trabalhar, precisamos viver, precisamos fazer as nossas coisas. No entanto, queridos, devemos aprender também que parar também é produtivo. Porque quando paramos, trabalhamos aqui dentro. Quando paramos, nós nos aquietamos. Esse texto que lemos mostra que Jesus estava fazendo algo de extrema importância. Jesus estava fazendo algo de um propósito divino. Jesus estava pregando a palavra e falando do reino de Deus. Jesus estava ali em pé no barco, próximo à margem, uma multidão ali, sentado, ouvindo o mestre. Ele estava com seus discípulos no barco. E ele estava ali pregando, falando do reino de Deus. Isso era uma coisa positiva. Ele estava falando a mensagem da salvação. Agora, não é estranho Jesus rodeado de uma grande multidão e ele decide parar. Ele decide parar de falar e ele fala para os discípulos, vamos para outra margem. Ele simplesmente parou de pregar. A palavra de Deus não é tão profunda nesse momento, não explica tantos detalhes, mas Jesus simplesmente parou de pregar e falou, vamos para outra margem. E ele diz, o texto diz, já sendo tarde. Já sendo tarde. Não é estranho que Jesus estava rodeado de uma grande multidão, esperando milagres, Jesus deixou as pessoas ali sedentas, algumas até carentes, algumas até precisando de cura. Agora, o que eu acho legal, interessante e que a gente precisa observar é as palavras que são usadas nos textos. É uma maravilha os textos das Escrituras, porque os textos, às vezes, eles nos dão palavras que a gente entende como palavras-chave. E uma dessas palavras que lemos é sendo já tarde. A expressão sendo já tarde nos remete ao seguinte: há um tempo de parar. Há um tempo de colocar o pé no freio. Há um tempo produtivo de descanso. Ei, para de correr tanto. Para de... Você precisa, às vezes, dar uma parada. Você precisa descansar. Descansar no Senhor. Sabe, esse momento é um momento dado por Deus.
precisamos aproveitar um momento de descanso no Senhor. Jesus pregou o dia inteiro. Jesus estava falando do reino de Deus, da mensagem da salvação. Mas sendo já tarde, ele parou e disse para os discípulos: vamos passar para outra margem. Sabe, querido, quando paramos é o momento de repormos as nossas energias para uma próxima tarefa, para um próximo momento, para um próximo enfrentamento dos problemas, para os próximos desafios. E muitas pessoas ignoram isso. Por isso acabam infartando, por isso acabam ficando ansiosas. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Sabe, a gente vê pais, mãe, pai, que não permanecem em casa porque precisam dar uma vida estável para a família e perdem um momento em família. Gente desesperada correndo para um lado e para o outro, tentando sobreviver, tentando viver. Quando eu falo parar, eu não estou falando só questões externas, não. Às vezes a mente não para. Às vezes a mente não para. Ei, descansa sua mente em Deus. Descansa o seu coração que não para de gerar sentimentos. Descansa. Queridos, aprendam a parar externamente e internamente. Entenda que existem momentos na vida que te fazem desgastar. Às vezes você não consegue parar a sua mente, parar o seu momento, e você vai ler um livro, você não entende, você vai ler a palavra de Deus, você não entende, você vai tentar fazer uma coisa, essa coisa não dá certo. É porque você está no piloto automático. Você está no piloto automático, você não descansa. Descanse. Aprenda a parar, pois o próprio Filho de Deus, ele entendeu que precisava parar. Ele parou ali de pregar. Ele parou ali de falar do reino de Deus. Ele falou: passemos para outra margem. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? Quando a gente leu no texto que eles começaram a ir para outra margem, sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava deitado, com a cabeça no travesseiro, o texto diz, descansando. Por quê? Ele estava cansado. Aí mostra a humanidade de Jesus Cristo, ele estava cansado. Às vezes a gente atende pessoas e as pessoas dizem assim para a gente: pastor, eu não aguento mais, eu estou muito cansado. E eu falo para a pessoa: e você não vai parar para descansar? Você não vai tirar o pé do acelerador e colocar o pé no freio? Você precisa de descanso. Você precisa de descanso na alma, descanso no espírito, descanso nas emoções, descanso no pensamento. Para ouvir a voz de Deus. Para Deus falar com você. Será que você já não percebeu que não adianta ficar batendo nessa mesma tecla, tentando resolver o problema? Para no Senhor, descansa no Senhor. Então a primeira lição que a gente aprende com Jesus nesse texto é que é preciso saber o momento de parar. Parar para descansar, para recuperar as forças no Senhor e para continuar as batalhas da vida. Amém? Então a primeira coisa que aprendemos: pare. É preciso saber quando parar. Segunda coisa que aprendemos com esse texto que lemos: entenda que estar em Cristo não é ausência de tempestades. Estar em Cristo não significa ausência de tempestade. Às vezes eu escuto pessoa falar assim para mim: pastor, eu pensei que uma vida com Jesus eu não ia ter mais esses problemas que eu vivo hoje. E eu falo: quem te falou isso? Quem te iludiu com isso?
você vai continuar tendo problemas. A questão é que a forma de viver esses problemas e encarar esse problema muda. Porque agora você não está mais sozinho. Você não está mais sozinho. Então entenda que estarmos em Cristo não significa, não é sinônimo de ausência de tempestade e nem de contratempo. Sabe, vale lembrar que essa travessia de Jesus, que ele disse passemos por uma outra margem, essa travessia ela tem um objetivo claro. Objetivo claro. Quando Jesus disse passamos para outra margem, Jesus estava querendo ir num local para realizar uma outra coisa. Se você ler os textos seguintes, a gente estava no capítulo 5, no capítulo 4. Se você pegar o capítulo 5, eu não vou ler aqui, mas eu vou só dar um pano de fundo. Se você ler o capítulo 5, do versículo 1 ao 20, você vai entender que Jesus estava indo em direção a uma província, que era a província dos Gadarenos, onde um jovem estava sendo oprimido por uma legião de demônios. Um jovem estava sendo oprimido por uma legião de demônios. E eu não sei se você sabe, quando a gente fala e lê na palavra de Deus, legião de demônios, é mais ou menos uns 6.000 demônios possuindo aquele jovem. Jesus parou de pregar, mas ele estava indo para realizar um outro objetivo. Um outro objetivo. E eu pergunto, uma tempestade poderia interferir os planos de Deus? Jesus sabia muito bem para onde ele estava indo. Ele estava indo para uma província, a província dos Gadarenos. Ele sabia que ali tinha um jovem possuído por uma legião. Jesus é onisciente, Deus é onisciente. Os discípulos não sabiam de nada, não tinham a mínima ideia de onde eles estavam indo. Eles estavam indo para uma outra margem. Eles sabiam que ali era a província dos Gadarenos, mas que tinha um jovem ali possuído por uma legião, isso eles não sabiam. Mas Jesus estava indo para lá. E eu te pergunto, uma tempestade ia prejudicar, interferir os planos que Deus tinha para aquele momento? Ei, as tempestades da vida não vão interromper os planos que Deus tem para você. As tempestades da vida não vão interromper os propósitos, não vão interromper as bênçãos que Deus tem para você. Não tenha dúvida disso. O que é seu vai acontecer. Os planos que pertencem a você serão realizados em Cristo. Sabe, até o inferno poderia tentar impedir a salvação daquele jovem. E você acha que aquela tempestade levantou à toa? Os discípulos não estavam entendendo, mas Jesus Cristo estava entendendo. E é interessante que, se você começa a juntar essa trama de acontecimentos, depois que Jesus expulsa aqueles demônios daquele menino, aquele testemunho daquele menino alcançou 10 cidades. Ou seja, ele fazia parte de uma região chamada Decápolis. São 10 cidades circunvizinhas ali, que é testemunho desse jovem alcançar. Você consegue entender os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida? Queridos, quando você enfrenta uma grande tempestade, tenha certeza, algo muito maior virá. Uma bênção muito maior chegará para a sua vida. É na intensidade que a gente vê os tamanhos da bênção. É na intensidade do problema que a gente tem certeza de que algo muito maior está chegando. Bom dia, Elaine, querida. Deus abençoe. Bom te ver por aqui. Entenda que estar com Cristo não é sinônimo de ausência de tempestade nem de contratempo.
Jesus disse: passamos para outra margem, vamos para outra margem. Só que Jesus sabia exatamente o que ia acontecer, Jesus sabia o que ia viver, Jesus sabia para onde estava indo. Jesus sabia que lá na província dos Gadarenos tinha um jovem possuído por uma legião. Os discípulos não sabiam de nada. Sabe, como isso não bastasse, os discípulos estavam com Jesus nesse empreendimento. E lembra, Jesus está num processo de ensinar os discípulos. Ensinar os discípulos. Agora, se a gente para pensar na lógica humana, Jesus tinha acabado de pregar para uma multidão, ele estava falando sobre o reino de Deus, uma mensagem de salvação. Ele deu uma ordem para os discípulos: vamos para outra margem. E lá Jesus ia operar salvação naquele jovem. Os discípulos não sabiam disso. Aí passa na nossa mente o seguinte: não deveria correr tudo bem? Não deveria correr tudo bem? A intenção é boa, o objetivo é a libertação, o objetivo é expulsar aquela legião daquele jovem, o objetivo era realizar o plano de Deus. Afinal de contas, Jesus estava no barco, não era para correr tudo bem? Entenda isso. Estarmos com Cristo não é sinônimo de ausência de tempestade, de ausência de contratempos. A gente não pode ser infantil a esse ponto. Os problemas existem, as tempestades da vida existem. Bom dia, Diego, meu amigo. Seja bem-vindo, querido. Bom dia, Irla. Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Precisamos entender isso. Duas coisas estavam acontecendo naquela travessia no Mar da Galileia. Jesus estava indo para operar um milagre, uma salvação de um jovem na província dos Gadarenos. Ali, como a gente viu, existia um jovem possuído por uma legião. Os discípulos não estavam sabendo disso, só Jesus. E de repente vem uma grande tempestade. E Jesus estava simplesmente no barco, descansando. E os discípulos automaticamente eles estavam envolvidos, vamos dizer, nesse grande empreendimento. Sem saber, eles estavam indo para outra margem, para a província dos Gadarenos. Sabe, Jesus ali enfrentou a tempestade junto com os discípulos, mas logo em seguida ele ia ter um outro enfrentamento, que era expulsar a legião daquele jovem que depois se tornou um testemunho vivo em Decápolis, ou seja, nas 10 cidades ao redor daquela província. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Quando você enfrenta uma tempestade, um desafio, fique sabendo que não é o último. Enquanto estivermos vivendo, sempre teremos desafios para vencer. Sempre teremos tempestades para testemunhar o poder de Deus na nossa vida. O próprio Jesus falou: no mundo passais por aflições. Ele não escondeu isso de nós. Os discípulos enfrentaram uma tempestade. Jesus acalmou o mar, acalmou o vento, mas em seguida eles desceram na outra margem e o jovem apareceu. E ali Deus expulsou aquela legião. Enfrentou um outro problema. Entenda isso. Estar com Cristo não é sinônimo de ausência de desafios. Mas com Cristo nós temos a garantia da vitória em todos os nossos desafios. Eles venceram o mar. Eles venceram a legião.
E comigo e com você não será diferente. Porque Deus está no mesmo barco. Jesus está no mesmo barco que eu e você. Estamos navegando no mar da vida. No mesmo barco. Agora, para você e eu, que estamos enfrentando momentos como uma tempestade dessa, como eu falei, todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos os nossos desafios. Uma coisa que nos nivela, que nos faz ser iguais, eu já falei, são duas coisas. Primeiro é a morte. A morte nos nivela, todos nós morreremos. Se Jesus não voltar antes, morreremos. Eu não estou profetizando isso na sua vida, eu estou só constatando uma realidade. A morte é uma realidade para mim e para você. Ela nos nivela. E a outra coisa que nos nivela são os problemas da vida. Todos nós temos. Alguns com uma intensidade maior, alguns com uma intensidade menor, mas todos nós temos problemas e desafios na vida. Agora, para você que reconhece que está enfrentando um mar agitado, eu tenho uma boa notícia. E esse é o terceiro ponto. E já estamos caminhando para o final do devocional. Os temporais da vida não abalam e nem pressionam Jesus. Os temporais da nossa vida não abalam e nem impressionam Jesus. As nossas inquietações, elas são movidas pelo óbvio, pelo trivial. São movidos pelas ondas gigantes, os sinais de morte à vista, o sinal de incapacidade, de impotência, o sinal da nossa fraqueza. Essas inquietações são naturais. Como eu falei, o que você sente diante da tempestade é legítimo. Afinal de contas, você é ser humano como eu. Existe inquietação. Porém, Jesus mostra que para estar com Ele, caminhando com Ele, precisa crer no sobrenatural. Precisa crer no agir de Deus. Precisa crer nos milagres. Para andar com Jesus, precisa crer. Essa é a diferença. Eu passo a tempestade crendo. Eu passo os desafios crendo. Eu derrubo os gigantes crendo. É a fé que nos move a vencer todos os dias em Cristo. Essa é a boa notícia. As tempestades da vida não abalam o Senhor, e nem impressionam, e nem o pega de surpresa. Imagina a cena, Jesus estava dormindo. Ele tinha acabado de pregar para uma multidão, pregou o dia inteiro. O texto diz, sendo já tarde, Jesus disse, passemos para outra margem. Jesus estava extremamente cansado, isso mostra a humanidade de Jesus. Jesus estava extremamente cansado, ele deitou, colocou a sua cabeça no travesseiro. Agora imagina a cena, Jesus dormindo, os discípulos inquietos, apavorados, tentando resolver o problema da tempestade. E como eu falei, eram homens experientes, eram pescadores experientes, mas estavam desesperados. Jesus dormindo e os discípulos inquietos. Jesus dormindo e os discípulos dando como perdida essa batalha, porque as águas já estavam entrando no barco. Ou seja, água entrando no barco significa barco afundando. Sabe, parece algo difícil de pensar. Como Jesus está dormindo enquanto estamos aqui lutando essa guerra, enquanto estamos aqui lutando essa batalha, enquanto estamos aqui cheio de dúvidas, questionamentos, falta de respostas. Às vezes passa isso na nossa mente. Mas eu quero responder isso
com uma pequena história que eu anotei aqui quando eu estava fazendo esse devocional. Preste atenção nessa história que eu quero usar como ilustração para essa resposta. É a história de uma tempestade que estava tendo também em alto mar. Todo mundo preocupado, todos os tripulantes do barco preocupados em salvar a vida. Quando um dos tripulantes vê uma criança brincando no convés do barco. Imagina a cena, uma tempestade violenta, todos os tripulantes do barco tentando salvar sua vida, e de repente um tripulante olha e vê um menino brincando no barco, no convés do barco. E ele chega perto do menino e fala: você não vai correr para se salvar? Você não vai correr para se salvar dessa tempestade? O menino olha para esse tripulante com um semblante tranquilo e diz: não, eu não vou correr. E aí o tripulante diz: você não está vendo a tempestade que está prestes a afundar o barco? O navio que estamos? Você não está preocupado com isso? O menino volta de novo, olha para o tripulante com um semblante tranquilo e fala: não, o meu pai é o comandante do barco. O meu pai é o comandante do barco. Olha a confiança desse menino no pai. E eu te pergunto: quem é o comandante da sua vida? Quem é o comandante do seu barco? Seja como esse menino. Seja como esse menino. Confie no seu pai. Confie no comandante do barco. Você pode colocar sua vida no comandante do barco? Você entende que se você estiver dentro do projeto dele, ele não vai deixar você naufragar? Eles estavam indo expulsar uma legião, o projeto era esse. Os discípulos não sabiam, mas o projeto era esse. Os discípulos estavam juntos nesse objetivo de Cristo. Entenda, se você estiver dentro do projeto dele, ele não vai deixar você naufragar. Deus tem um projeto para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, esteja dentro dele. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, você não vai naufragar. Você vai ser como esse menino. A tempestade está intensa. Está intensa. Mas o menino diz: o meu pai é o comandante do barco. Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve uma grande bonança. O vento se aquietou e houve uma grande bonança. Agora, olha o que Jesus diz depois que ele faz isso. Olha o que Jesus diz depois que ele faz isso. Ele faz uma declaração dura para os discípulos. Vocês ainda não conseguem crer? Vocês ainda têm dúvida? Aqueles discípulos já viram tanta coisa. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Os discípulos já tinham vivido tantas coisas, os discípulos já tinham experimentado tantas coisas. E Jesus, de uma forma incisiva,
Depois do milagre, depois que repreendeu o vento, o mar, ele diz: vocês ainda não conseguem crer? Vocês ainda têm dúvidas? Ah, queridos, quantas coisas Deus já realizou na sua vida. Quantas coisas Deus já fez na sua vida. O fato de você estar aí hoje de pé, junto comigo nesse devocional, é um milagre. É um milagre. Você está aqui hoje. É um milagre. Reconheça isso. Não escute de Jesus: você ainda não consegue crer. Não escute de Jesus: você ainda tem dúvida. Creia. Creia. Crê somente. Sabe, o nosso medo, ele existe por dois motivos. Porque duvidamos que Deus esteja no controle da nossa vida. E porque pensamos que estamos soltos no mundo, ao Deus dará, ao léu da sorte. Não. Existe um comandante no seu barco. Existe um Senhor na sua vida. Existe um Deus soberano. Existe o Criador dos céus e da terra. Existe um Pai que te ama profundamente. Continua firme. Independente das tempestades da vida, você está no mesmo propósito que Deus. Você está no mesmo plano que Deus tem para você. Continue no centro da vontade de Deus, que você não vai naufragar. Continue no centro da vontade de Deus, que você não vai afundar. Continue firme. Continue firme. O nosso medo, ele é legítimo, mas ele é a ausência de confiança. Bom dia, primo. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. O nosso medo, ele é legítimo. Somos seres humanos, mas precisamos entender de uma vez por todas quem é o nosso Pai. Quem é aquele que cuida de nós? Quem é aquele que tem o controle da nossa vida em suas mãos? E eu quero finalizar esse devocional de hoje lendo com vocês Isaías 41, versículo 10. Escute isso com o coração. Escute isso que eu vou ler aqui com o coração. Guarda isso no seu coração. E lembre disso todos os dias da sua vida. Lembre disso todos os dias da sua vida. Isaías 41, 10 diz assim: por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse é o comandante do barco, esse é o seu Pai, esse é meu Pai que volto a dizer: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Guarde isso, Isaías 41, 10. Não importa as tempestades da vida, Deus está conosco. Não importa os sentimentos que dizem ao contrário, o medo, a ansiedade, a preocupação, ele diz: eu sou o seu Deus. Não importa as suas limitações, não importa a sua fraqueza, ele diz: eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu segurarei a sua mão. Ei, você não está sozinho na jornada da vida, você não está sozinha na jornada da vida. Continua firme, continua firme. Deus nunca perde uma batalha.
Deus nunca perde o controle da sua vida. Não tem um segundo sequer que Deus esteja distante de você. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Continue firme. Que essa manhã você seja renovado pelo Senhor. Que nessa manhã você possa receber alívio do céu. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Eu também estou passando um momento delicado na minha vida. Estou passando um momento que faz parte da vida, são as tempestades da vida. Mas eu gravei isso no meu coração. Eu estou com você, diz o Senhor. Não tenha medo, diz o Senhor. Eu sou o seu Deus. Eu que te fortaleço. Eu que te ajudo. Eu que te seguro com a minha mão vitoriosa. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Certezas que temos que ter em tempos ruins da vida. E a certeza é essa. A certeza é de que realmente o Senhor está no barco. Que realmente os temporais da vida não pegam Deus de surpresa. Os temporais da vida não diminuem a grandeza do nosso Deus. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional, para que a gente possa realmente continuar o nosso dia hoje alicerçado nessa palavra, entendendo que Deus é por nós, entendendo que a nossa vida não é uma vida solta ao vento, não. Entenda uma coisa, você nasceu para dar certo. Você sabia disso? Você nasceu para dar certo. Você é obra-prima das mãos do Senhor. Dentro de você existe um fôlego de vida. Dentro de você existe o soprar do Criador. Amém, Elaine. Deus abençoe, querida. Ei, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Viva como tal. Sinta como tal. Pense como tal. Fale como tal. Viva como filho e filha de Deus. E aí você terá uma vida plena, abençoada. Amém? Receba essa palavra. Que essa palavra que foi dita aqui hoje, que me abençoou muito, que ela venha te abençoar e que ela venha ecoar durante o dia todo hoje, entendendo que são certezas que você precisa ter nos momentos ruins da vida. Tenha certeza que Deus está com você em todo o tempo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor, obrigado por este novo dia que o Senhor está nos dando de presente, como dádiva. Que possamos viver esse dia hoje plenamente na Tua presença, vivendo no centro da Tua vontade. Senhor, obrigado por nos acordar. Estamos aqui de pé hoje porque os Teus planos continuam de pé. Porque a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós, ela vai ser terminada, ela vai ser concluída. O Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. Obrigado, Pai, por saber que o Senhor não desistiu de nós. Obrigado por saber que, independente das circunstâncias da vida, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo fiel. Obrigado, Pai. Obrigado por nesta manhã renovar as Tuas misericórdias em nós. Obrigado, Pai.
Como é bom acordar na certeza de que existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que nos ama completamente. Obrigado, Pai, isso nos dá garantia de vida eterna, isso nos dá a certeza da jornada da nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer diante da Tua presença. Presença essa que nos conforta, que nos consola, que nos corrige, que nos trata, que nos faz ser pessoas melhores, homens e mulheres melhores, prontos para Te servir, prontos para viver o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, o nosso coração se enche de alegria, porque estamos aqui por causa do Senhor, porque tudo isso tem a ver com o Senhor, somente com o Senhor. Por isso, Pai, Te agradecemos pela Tua palavra. Palavra essa que nos ensina, que nos corrige, que nos faz entender que precisamos ter certezas na vida, principalmente quando enfrentamos a tempestade. Como é bom saber que o Senhor está no barco conosco, como é bom saber que o Senhor é que é o comandante, que o Senhor é que cuida, que o Senhor é que nos sustenta diante das adversidades da vida. Como isso nos dá alívio, como isso nos dá uma paz incomparável. Por isso, Pai, que esta palavra que foi dita aqui hoje possa produzir frutos do entendimento no nosso coração e que possamos ser cheios do Espírito Santo, que possamos ser cheios da Tua presença para viver exatamente tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. Pai, eu Te peço por aqueles que estão online comigo agora, que esta palavra produza frutos nele, que esta palavra invada a alma, o espírito, e que eles sejam cheios de certezas em tempos ruins, que eles possam ter certeza que o Senhor está com eles, caminhando junto, enfrentando o mar junto, acalmando a tempestade, acalmando os ventos. Por isso, Pai, visita de forma íntima e profunda cada coração, cada alma, cada espírito. E se o Senhor encontrar alguma coisa, Pai, que não provém do Teu desejo, da Tua vontade, eu Te peço, Pai, que seja queimado pelo fogo da Tua glória. Tira todo medo, toda preocupação, toda ansiedade. Aqueles que precisam de cura sejam curados agora em nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam de renovo sejam renovados agora em nome de Jesus Cristo. Aqueles que precisam, Senhor, do alívio do céu, derrama sobre eles, Pai. Só o Senhor pode fazer essas maravilhas em nosso meio. Por isso, Pai, cuida de cada detalhe da vida deles. Cuida da família, da casa, dos filhos. Cuida dos negócios, do trabalho. Dê sabedoria do alto, dê discernimento, para que eles possam viver um dia de cada vez, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém, Pai. Por isso, tenha liberdade no nosso meio. Age, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Ah, Pai, como precisamos do Senhor. Como somos limitados, fracos diante de Ti. Por isso, Pai, nos ajuda neste novo dia. Nos ajuda a caminhar em segurança, nos ajuda a viver no centro da Tua vontade. Nos sustenta mais uma vez, como o Senhor sempre tem feito. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles possam ser extremamente tocados, abençoados, transformados e que eles possam continuar firme a jornada da vida. Nos abençoe em tudo, Pai. Todas as esferas da vida sejam tocadas pela Tua boa mão. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua paz esteja sobre nós neste novo dia e que possamos chegar no final do dia e dizer obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus possa vos abençoar. Que Deus possa estar diante de vocês, trazendo conforto, alívio e renovo, e que vocês possam viver o dia de hoje completamente descansados no Senhor. Amém?